Estamos chegando para mais um Cafeína e hoje é dia de falar sobre as 5 maiores polêmicas do mercado brasileiro. Claro que o tema está sendo puxado pelo recente caso das Americanas, afinal, não é do dia para a noite que se apaga um rombo bilionário e muito menos suas consequências. Salve pessoal, pois é, a questão é que além da própria necessidade de suprir os problemas deixados pela administração passada, Americanas tem outro desafio tão grande ou talvez até maior pela frente: reconquistar a confiança do mercado. Dúvidas sobre sua capacidade de pagamento já levaram agências de classificação de risco, como a Fitch, a alertar para as chances da empresa dar calote. É claro que tudo isso se refletiu no preço das ações das Americanas, que já entraram para as maiores quedas da história do mercado brasileiro. Os papéis da empresa desabaram 77% em um único dia, que foi justamente quando a empresa reportou as inconsistências contábeis. Mas quando veio a recuperação judicial, por volta de uma semana depois, as perdas superaram 90%. Nesses casos em que as ações despencam de um dia para o outro, muita gente perde dinheiro, principalmente os pequenos investidores que costumam ter uma carteira mais concentrada em poucos nomes. Só que os investidores vendidos, aqueles que apostam na queda da ação, podem conseguir retornos robustos com esse tipo de movimento. Quem tivesse descoberto ou apostado nas falhas do balanço da Americanas antes de vir a público, poderia ter ganhado muito dinheiro. Para terem uma ideia, foi exatamente isso que aconteceu em 2020 com as ações do IRB Brasil. A gestora Esquadra, uma das principais do Rio de Janeiro, encontrou graves inconsistências no balanço do IRB. E quando já estava com as posições vendidas montadas, divulgou uma carta aberta em que apontava todas as falhas encontradas. As acusações provocaram um verdadeiro rebuliço no mercado, com uma onda enorme de investidores querendo se desfazer das ações do IRB. Com o preço das ações cada vez mais baixo, teve até quem implantasse a notícia de que a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, estaria aumentando suas apostas na empresa. Nós, inclusive, fizemos um programa todo sobre o caso. Se você tiver interesse de entender mais a fundo, tá aí o card na tela. Mas a história de Warren Buffett apostando na resseguradora até fez os papéis ensaiarem alguma recuperação. Só que então, Doni, a verdade veio à tona. E era tudo mentira. A própria Berkshire negou ter ações do IRB. Claro que isso levou a novas quedas. Até hoje, mesmo com fraudes confirmadas pela empresa e com diversas trocas de comando, as ações do IRB seguem bem distantes do que valiam anos atrás. Mas um caso ainda mais famoso de uma ação que praticamente virou pó por falhas de sua administração é o da OGX, do empresário Eike Batista. Como o mercado se move pela expectativa, bastou a esperança de que a OGX se tornasse uma das maiores petrolíferas do Brasil para que ela, de fato, se tornasse uma das maiores da Bolsa Brasileira. Mesmo para você ter uma ideia, mesmo sem nunca ter produzido petróleo, nos tempos áureos, a OGX tinha uma ação que estava entre as mais negociadas da Bolsa, junto com Vale e Petrobras, com a promessa de ser uma das maiores do ramo. A OGX levantou 6,7 bilhões de reais no seu IPO, que aconteceu em 2008, o maior até a data realizada na Bolsa. Com o dinheiro, a empresa até conseguiu alguns campos de petróleo em leilões da ANP, mas toda aquela expectativa de que a OGX pudesse se tornar a nova Petrobras não passou de um delírio coletivo. Era muita espuma para pouco chope. Quando os investidores ajustaram as suas expectativas para essa nova realidade, as ações acompanharam o movimento. Com o negócio da OGX indo para o poço, para o fundo, poço adentro, em poucos anos as ações da companhia saíram da casa dos milhares de reais para um único dígito. Mas às vezes o escândalo de uma empresa pode ser produzido pelas mãos do próprio mercado. E algo semelhante aconteceu com a Gafisa. Em 2017, já valendo apenas uma fração do que era anos atrás, um investidor coreano chamado Moo Hak-yeol passou a comprar ações da empresa até se tornar um de seus acionistas relevantes, o que ajudou a valorizar o papel. Aí, Doni, quando ele alcançou 40% de participação no negócio, em 2018, ele trocou toda a diretoria da empresa e colocou alguém da sua confiança no conselho. Mas a bomba estourou
no seu próprio colo no início de 2019. Como a posição do coreano na Gafisa era feita por meio de empréstimos, bastou a B3, vendo alto risco na operação, elevar a exigência de margem de 40% para 100% da posição para o negócio de Murrak degringolar. E sem dinheiro para bancar a posição, a corretora, por meio da qual operava, passou a vender as ações de Murrak no mercado, provocando uma enorme desvalorização na Gafisa. Durante 5 meses de queda, os papéis da companhia acumularam perdas de 68% e nunca mais voltaram a valer o que valiam. Outro caso polêmico no mercado brasileiro é o das ações da Mundial, que ficou conhecido como o episódio da bolha dos alicates. E esse nome, alicates, para quem não sabe, veio com origem no principal produto que a empresa faz, o alicate de unha. E a bolha, porque a ação chegou a disparar por dias. E assim como subiu do nada, desabou. Entre fevereiro e julho de 2011, as ações da Mundial chegaram a subir mais de 3.000%. E com a forte alta, isso instigou que mais e mais investidores comprassem a ação. Só que em vez do papel continuar subindo para sempre, a bolha estourou. Depois das máximas de julho, as ações da Mundial caíram mais de 90% nos 2 meses seguintes. Mas quem chegou por último pagou a conta. De acordo com investigações da CVM, os papéis da Mundial estariam sendo manipulados com um pequeno grupo de investidores comprando e vendendo a ação a preços mais altos. A forte e repentina valorização tinha o objetivo de chamar a atenção de um grande número de pessoas, o que possibilitaria a saída da ação a um preço muito maior. A operação é conhecida no mercado como Zé com Zé. Para entender, isso acontece quando 2 ou mais investidores se unem para fazer vários negócios com uma ação de forma intencional a inflar o preço dela. E foi esse tipo de operação, a Zé com Zé, não a bolha dos alicates, que marcou o mais trágico episódio do mercado brasileiro, que culminou com a quebra da Bolsa do Rio de Janeiro. Era o fim dos anos 80 e eram pouquíssimos os tubarões do pequeno aquário que era o mercado brasileiro. O multimilionário Nagy Narras, que chegou a ter 12% da Vale, era um deles. Ele fez fortuna no Brasil com operações de altíssimo risco, cuja legitimidade é questionada até hoje. Nagy Narras emprestava dinheiro de instituições financeiras para aplicar em ações, manipulando a valorização dos ativos, realizando negócios consigo mesmo via laranjas ou corretores. O tamanho dele como investidor era tão grande que praticamente ditava os preços das ações. Só que não era o de uma ação apenas, como no caso da Mundial. Era de várias. Além dos laranjas, Narras usava empréstimos bancários para viabilizar as negociações, como o Doni mencionou. E como ele sabia para onde o preço da ação iria, ele conseguia pagar o empréstimo ao banco e ainda potencializar seus retornos. A prática inflou os preços da Bolsa do Rio, onde ele operava, o que levou novos investidores para o mercado carioca. Só que, como em quase todo crime, pistas foram deixadas pelo caminho. E com sérios indícios de que Nagy Narras estaria por trás de manipulações no mercado, o então presidente da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, convenceu os bancos a pararem de financiar as operações do Nagy Narras, o que levou a um efeito dominó. Sem o dinheiro dos bancos, o mega investidor decidiu fazer cheques, mas sem fundos, para honrar o compromisso no mercado. As corretoras que aceitaram tiveram que arcar com os prejuízos milionários. E o pânico estava instaurado. A crise levou à saída em massa de investidores da Bolsa do Rio, que perdeu ainda mais relevância para a Bolsa de São Paulo. E a Bolsa por lá acabou falindo no ano de 2000. E qual foi o desfecho? Em 2004, Nagy Narras foi inocentado do processo que o acusava de manipulação do mercado e quebra da Bolsa do Rio. Depois, acreditem se puderem, o investidor entrou com um pedido bilionário de indenização contra a Bolsa, mas foi derrotado por decisão unânime. Ele disse na época que as regras das operações em Bolsa foram mudadas de última hora apenas para prejudicá-lo. E isso tudo nos dá alertas para ter cautela com histórias que parecem boas demais para ser verdade. E caso queiram pagar para ver, minha dica é paguem pouco e jamais se alavanquem. Dito isso, Doni, partiu Giro de Notícias.
será que a Light também vai entrar com o pedido de recuperação judicial? Segundo o colunista Lauro Jardim do jornal O Globo, a empresa deve dar entrada com o pedido muito breve. No entanto, a empresa nega que a companhia tem a necessidade de levantar pelo menos 3,3 bilhões de reais nos próximos 2 anos. As ações da companhia operaram em derrocada no pregão da véspera, dado os rumores. Investidores estão perdendo rapidamente a confiança no cenário para ações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. E isso justo quando o Nasdaq 100, que tem forte peso do setor tecnológico, está prestes a entrar em um ciclo de valorização, o chamado bull market. A questão é que as apostas na baixa do índice já se acumulam. De acordo com estrategistas do Citigroup, isso sinaliza que o desempenho positivo do indicador terá vida curta. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja propor quadruplicar o imposto sobre recompras de ações que entrou em vigor em janeiro, atualmente de 1%, em seu discurso sobre o Estado da União. Segundo a Casa Branca, a mudança encorajaria as empresas a investir em seu crescimento, em vez de aumentar os ganhos dos acionistas. Essas foram as notícias do nosso giro. Esse foi o Cafeína de hoje. Muito obrigado por nos acompanhar sempre aqui no Invest News. Obrigado por curtir, por comentar e por se inscrever no nosso canal. Sammy Boy, valeu pela parceria. E a você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra no próximo programa. Bons investimentos, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.